Oi, gente, tudo bom? Hoje é dia de hora do português e nosso assunto é o encontro consonantal e o dígrafo, os dois elementos da língua portuguesa. Vamos destrinchá-los. Bora lá. Ó, primeiramente, o dígrafo, certo? O que é o dígrafo? É um som formado por duas letras que, quando nós falamos, somente um som é pronunciado. Então, a gente tem exemplos aí. Erro, achar, pássaro, guerra, guitarra, cachorro. Certo? Percebam que nessas letrinhas, né, que representam os dígrafos, eu não falo ela duas vezes, eu falo somente uma. Então, por exemplo, erro. Erro tem dois R's, né? Então, erro, eu pronuncio como se fosse um R só, como na palavra rua, né? Que a gente tem o som do R, como a gente conhece, R, né? Erro. Então, eu pronuncio apenas um som, mas represento esse som com duas letras. Isso é o dígrafo, certo? Achar, por exemplo. Achar tem o dígrafo CH, mas eu não pronuncio o C e o H, eu pronuncio só X. É a junção das duas letras que formam apenas um som, certo? Pássaro. Eu tenho dois S's, mas eu pronuncio como se só houvesse um S, certo? Então, esses são os dígrafos, certo? E aí, agora que a gente já conhece eles, vamos ver suas divisões e como eles se comportam. A primeira delas é a divisão dos dígrafos que não se separam, certo? Durante uma divisão silábica, quando a gente estiver separando lá as sílabas, nós não vamos separar esses dígrafos, beleza? Então, chuva, por exemplo. Eu falo a palavra chuva, chuva. Tem duas sílabas, certo? Dissílaba. Mas, apesar de ter um dígrafo, eu não vou separar esse dígrafo. Então, chuva. Não teria sentido se eu separasse esse dígrafo, certo? Então, chuva. Não se separa. Manhã. 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 Outro dígrafo novo aí, NH, e também tem o LH lá embaixo. Manhã. Eu não separo também, certo? Sobrinho. Sobrinho. Eu não vou separar de jeito nenhum esses dígrafos. Então, chácara. Mesma coisa, não separo. Falha. Certo? Guincho. Olha, guincho tem dois dígrafos, igual a cachorro. Certo? Eu não vou separá-los. Guincho. Guincho. Certo? Não separo esses dígrafos. Então, essa é a classe dos dígrafos inseparáveis. Eles não se separam durante as divisões silábicas. Entretanto, temos os dígrafos que se separam. Mas você sabe que o português é cheio de nuances, cheio de regras e cheio de divisões. E aí, agora nós vamos ver a divisão dos dígrafos que se separam. Então, esses dígrafos, eles estão nas palavras, certo? Então, quando nós vamos separar as sílabas dessas palavras, nós também separamos eles. Então, são os dígrafos RR, SS, SC. Então, em farrapo, farrapo, por exemplo, farrapo. O som continua o mesmo, mas a divisão foi feita. Então, ali eu nunca vou escrever numa palavra com dois R's, os dois R's juntos. Então, quando eu for separá-la, né, caso seja a palavra carro, por exemplo, eu não vou colocar carro, os dois R's em uma sílaba só. Não. C-A-R em uma, R-O na outra, certo? Muita gente comete esse erro de colocar o SS, o RR junto, mas eles não ficam juntos. Aí eles podem se separar, certo? Quando a gente for falar a palavra, a gente não vai notar essa separação. Mas quando a gente escreve, aí são outros 500. Aí a gente vai notar a separação sim, certo? No caso, exceção, tem 3 sílabas, certo? O XC não fica junto em hipótese alguma. Então, esses dígrafos, eles têm essa particularidade, eles podem se separar,
E só para fazer um resumo, né, a gente traz aqui os dígrafos que se separam, que são os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC, e os que não se separam, CH, LH, NH, GU e QU. Uma atençãozinha para esses dois últimos, o GU e o QU, porque eles só vão ser dígrafos quando eles estiverem acompanhados das vogais E ou I, né? Como nas palavras queijo, guerra e guia. Então, no restante, eles não vão ser dígrafos, como no caso de 40, certo? Então, quiosque, no caso, também é uma palavra onde o QU se comporta como dígrafo, beleza? No restante, não. 40, quaresma, não vai ser dígrafo ali. Porque em quaresma eu não falo caresma, certo? Eu falo quaresma. Eu pronuncio as duas letras. Eu pronuncio o Q e o U. Ua, certo? Quaresma. Eu falo as duas letras. Em queijo, não. Queijo, eu falo só um som, que é o som da letra Q. Eu não falo o som da letra U. Q, falo K, certo? Aquele som bem breve. Então, eles só vão ser dígrafos quando acontecer esse encontro aí com o E ou com o I nas palavras, beleza? E aí, agora, saindo dos dígrafos, a gente vem para os encontros consonantais, que nada mais são do que agrupamentos, certo? De duas ou mais consoantes, em que não tem nenhuma vogal intermediária entre elas, certo? E todas são pronunciadas. Então, são encontros que não possuem vogais nenhuma e todas essas consoantes, elas são pronunciadas. Por exemplo, eles podem aparecer na mesma sílaba. Então, são, por exemplo, preto. Preto tem um encontro consonantal PR, certo? Então, vocês veem que é um encontro de duas consoantes, sem nenhuma vogal intermediária entre elas. Não tem nenhuma vogal entre o P e o R, certo? Eu devo me concentrar entre elas, não depois e nem antes. Eu falo no meio, PR, não tem, então é um encontro consonantal. Trago, outro encontro consonantal. Atleta, bronca, criança, grito. Então são encontros consonantais que aparecem na mesma sílaba, certo? Esses encontros aí nós não separamos eles. É o caso também quase igual dos dígrafos lá. Os dígrafos que se separam e os dígrafos que não se separam. Esses encontros consonantais não se separam, certo? Aí nós temos, além dos encontros que podem aparecer na mesma sílaba, nós temos os que podem ser separados, certo? Caso a palavra álgebra. Vejam que álgebra tem os dois exemplos dos encontros consonantais. Ele tem um encontro que se separa, que é o L e o G, e o encontro que não se separa, que é o B e o R, certo? Então, álgebra. Por que é um encontro consonantal? Se escrevermos álgebra, vamos ver que o L fica junto ao G. Álgebra. Então, é um encontro consonantal, certo? Mas, quando a gente separa essa palavra, veremos que esse encontro ele fica separado. Ao em uma sílaba, G na outra, certo? Advogada. Advogada. Mesma coisa acontece. Advogada. Nós separamos esse encontro entre o D e o V. Beleza? Carteira. Carteira. RT. Se separarmos, vai ficar dessa maneira aí. Mas se escrevermos, vamos ver que o R fica junto ao T. Floresta. Floresta também tem o mesmo caso de álgebra. Tem o encontro que se separa, S e T, e o encontro que não se separa, que é o F e o L. Beleza? Então, gente, basicamente é isso, certo? Espero que vocês tenham entendido. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula.